Bom dia, igreja! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse final de novembro, já caminhando para dezembro? Vocês costumam gostar desse final de ano ou não? Eu já conheci os dois tipos de pessoas, né? Tem gente que vai ficando alegre, feliz com dezembro, com tudo que vem, com as festividades, e outras pessoas já têm alguma dificuldade, porque o trabalho é maior, é o comércio que trabalha até mais tarde, são as correrias de final de ano, e comprar presente, preparar e cozinhar comida. Tem gente que prefere janeiro e fevereiro, porque é um mês de férias. Como é que está o seu coração? Nós aqui, nessa manhã, penúltima lição, caminhamos para encerrar essa lição, para encerrar, esse ciclo, tudo que a gente estudou ao longo desse ano. É um ano que também vai se encerrando, algumas pessoas torcem para que termine, para que venha um 2021 infinitamente mais abençoado por Deus do que foi o ano de 2020. Então, se você puder, escreva aí, comente, como é que está o seu coração e qual é a tua expectativa para esse final de ano, para essa manhã, para a lição de hoje. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 17. A lição de hoje é a lição de número 22 e o texto base é João, capítulo 17. Ele manda ler o capítulo todo, mas eu não vou ler para a leitura não ficar muito extensa. Eu vou ler João 17 a partir do versículo 19. João 17, o verso 19 diz assim: E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A lição 22 de hoje, ela tem o título de uma igreja unida, não uniforme. Ela vai falar sobre a unidade da igreja, sobre a importância de cada um de nós sermos um. E nessa manhã eu te convido a, junto comigo, fazer nesse momento uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe e que nos dê o entendimento mesmo dessa palavra. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por todo o ensinamento que ela nos traz, Deus, por essa lição, a penúltima lição, é um ciclo que se fecha, tantas coisas a gente pôde aprender ao longo desse ano, Deus, e que o Senhor cuide nosso coração nesse final de ano, Não sei que expectativas as pessoas têm, se boas ou ruins, mas a tua palavra fala que a gente tem que ter a capacidade, não só de agradecer, mas de perceber o melhor em tudo, Deus. Por mais que tenha sido difícil, por mais que trouxe dificuldades, nessas dificuldades, como já temos aprendido, é possível sim agradecer, Deus. Então, nos dá um coração grato, pela lição, pelo ciclo que se fecha, por todas as coisas que a gente aprendeu, por esse tempo, por esse momento nessa manhã, pela vida que temos, nos conduza mesmo. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Então, falando, sobre a comunhão, sobre ser igreja, corpo de Cristo, especificamente sobre unidade, nós vamos aprender nessa manhã, a gente vai aprender a ter um olhar diferente, para as diferenças, um olhar diferente para as diferenças, ficou bem parecido. E no texto que a gente acabou de ler, em João, capítulo 17, Jesus está falando, que o relacionamento dele com Deus, assim como ele era um em Deus, isso é modelo para mim e para você. Porque a partir do momento que a gente crê em Jesus e que a gente aceita Ele em nossas vidas, nós temos a oportunidade de viver esse mesmo relacionamento que Ele tinha com Deus e de sermos um, com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus e desfrutar dessa mesma comunhão e intimidade, que Jesus também tinha. E isso é algo que é maravilhoso. Jesus ali, ele tá orando e ele coloca os seus discípulos, as pessoas que estavam ali com ele durante o seu ministério, e Jesus na sua oração, ele ora também por mim, ele ora por você, por quem ainda haveria de crer em Jesus, por quem ainda nem tinha conhecido o Evangelho, e pede que o Senhor os abençoe e que eu e você, todo o povo de Deus até aqui, daqui para frente,
possa experimentar dessa mesma unidade, desse mesmo relacionamento, dessa comunhão com Deus. Eu comecei lendo o versículo 19 e Jesus fala, né, de santidade, fala de se santificar, e em seguida ele vai falando, né, de ser um com Deus. Ele vai chegar lá na palavra, né, que nos leva a pensar em relacionamento, em ser um com Deus. Como é que eu posso viver isso, né? Como é que eu posso me relacionar com Deus dessa forma? Como é que nós podemos ser um com Deus? É através da intimidade. Quando a gente conversa com Deus, quando a gente se relaciona com Ele, a gente passa a ser um não só com Deus, mas com todas as pessoas, né, que também creram em Jesus e se relacionam através do Santo Espírito com Deus, né? Então, se relacionar com Deus é também se relacionar com as pessoas, e é a oportunidade que nós temos de viver essa unidade. E qual que é o propósito dessa unidade? Por que ser um com Deus? Por que ser um com Jesus e com o Espírito Santo? O texto no versículo 21 vai falar que o propósito dessa unidade é para que o mundo creia, né, e saiba, né, que Deus enviou Jesus e que tem coisas melhores, não só para nós, mas para todas as pessoas. Infelizmente, eu já vivi a experiência de ver, às vezes no meio da igreja, no meio cristão, acontece algum atrito, alguma disputa, algum problema que às vezes chega até um juiz, né? Precisa ser resolvido judicialmente. E aí eu já ouvi uma história assim de que o juiz olha, né, para os cristãos brigando e falta dar risada da cara dessas pessoas nesse momento, e não faz, mas diz assim, né? Viu? Vocês têm a palavra, a Bíblia, né, que fala tanto de amor, fala de perdão, fala tantas coisas boas. Será que não dá para vocês conversar e resolver isso entre vocês, né? Precisa vir para a justiça, precisa vir parar isso aqui diante de mim. Vocês não têm condição de conversar, vocês não têm condição de resolver, vocês não têm condição de estabelecer, né, essa comunhão, de estabelecer essa unidade. Uma coisa que é feia, né, que a gente lamenta, mas que às vezes acontece. E nós precisamos aprender a viver isso. E a revista ela nos leva a pensar, né, na unidade, não só no círculo da igreja, no ambiente da igreja, mas também na sociedade, né, dessa importância de nós conseguir viver isso com as outras pessoas, né, de se relacionar, de ter harmonia, de saber conversar com as outras pessoas. E ele fala, né, que a unidade é algo que nos leva a pensar assim, é eu estar próximo do outro, é eu saber respeitar as diferenças, é eu saber somar e ser um com a outra pessoa. E aqui eu não falo do pecado, né, de ignorar o pecado, de somar com o pecado, mas aqui eu estou falando de personalidade, da característica de cada um. Porque ninguém é igual. Quando eu estou falando de unidade aqui, eu não falo a revista coloca uniformidade, né? Eu não estou falando de todo mundo ser a mesma pessoa, ter o mesmo jeito de ser e ter o mesmo jeito de pensar, né? Isso nem é vontade de Deus, isso não é bom. Deus fez a gente, né, cada um com o físico é diferente, né? Você olha e cada um é de um jeito no físico, cada um é de um jeito no interior também, na sua personalidade, nas características, nas coisas que gosta, e muitas vezes a gente tem dificuldade de ser um com essa pessoa, de somar com essa pessoa, né? De ser igreja junto com essa pessoa, e até mesmo, né, quando a gente não está falando do ambiente de igreja, mas é no trabalho, é em família, é algum outro relacionamento que a gente tenha, nós temos dificuldade de lidar com as diferenças. E quando Jesus fala esse texto, né, assim como eu sou um com Deus, né, que isso sirva de exemplo para vocês também serem um com Deus, e a lição vai além e fala assim de nós sermos um com as outras pessoas. Nós precisamos aprender isso, aprender a somar. E nós só vamos conseguir isso quando a gente tiver um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu escrevi um estudo essa semana e eu falava sobre isso, né, que o grande problema é que muitas pessoas, elas conhecem Deus. Se precisar, elas explicam, falam um monte sobre Deus, né? Conhecem, mas não tem relacionamento com Deus. Então a gente precisa sim passar um tempo com Ele. No capítulo 17 de João, Jesus estava orando, só Ele e Deus, estava conversando com Deus, né? Então nós precisamos ter esse momento de intimidade.
onde a gente fala sobre a nossa vida para Deus, nós contamos os nossos segredos, a gente deixa, para ouvir, permite que Deus fale conosco, que Deus ministre as nossas vidas, que Deus revele coisas para cada um de nós. E nesse relacionamento com Deus, Deus vai nos ministrando, Deus vai nos santificando, E nesse momento, nos momentos que a gente vive depois, nós vamos sendo cada vez mais um com Deus e tendo a capacidade de também ser um junto com as outras pessoas. E é isso que a lição nos leva a pensar. Ela quer que a gente saiba respeitar as diferenças e que a gente saiba viver essa unidade que é bíblica. O outro não pensa do mesmo jeito que eu, não faz as mesmas coisas que eu faço, não gosta das mesmas coisas que eu gosto, mas nem por isso ele deixa de ser filho, ele deixa de ser filha de Deus. Nem por isso, não quer dizer que eu não possa fazer algo com ele, construir algo, ser igreja com essa pessoa, conviver com essa pessoa. Então a lição ela coloca, que a igreja é um ambiente, onde a gente pode aprender e conseguir unir essas diferenças, unir pessoas, unir jeitos de pensar, o jeito de trabalhar e começar ali nesse ambiente, que é o ambiente da igreja, construir coisas para Deus, para o reino de Deus e que vão contribuir para que as pessoas conheçam Ele cada vez mais, sejam cada vez mais um com Ele e uns com os outros ali na igreja, que é corpo de Cristo, são membros diferentes, pessoas diferentes e construindo algo juntos para a honra e para a glória de Deus. Então que a gente tenha mesmo esse entendimento e que busque mesmo, em primeiro lugar, viver esse relacionamento com Deus. Primeiro ser um com Deus e Ele vai ministrar as nossas vidas e vai nos ensinar a ser uns com os outros, no ambiente da igreja, no ambiente do trabalho, onde quer que a gente esteja. Deus vai nos santificar, Deus vai nos ministrar, Deus vai nos direcionar. Essa é a vontade de Deus para mim, essa é a vontade de Deus para você nessa manhã. Que a gente aprenda a conviver com as diferenças, com o diferente e somar com essas pessoas, porque isso é ser igreja. Então que Deus te abençoe e te conduza, te dê esse entendimento e vá ministrando a sua vida ao longo da semana. Terminando aqui a nossa lição, eu gostaria de fazer uma oração com você. Talvez você tenha sentido alguma dificuldade. Ai, pastor, é muito difícil conviver, é muito difícil conversar, é muito difícil fazer algo com aquela pessoa, Eu não estou conseguindo, Sabe como você vai conseguir? Quando você buscar ter esse relacionamento com Deus, Ele vai te ensinar, te direcionar e te auxiliar nesse sentido. Então vamos orar agora e pedir a Deus que nos ajude. Deus, eu quero te agradecer pela Tua palavra, eu quero te agradecer por essa lição e por tudo isso que o Senhor nos ministrou sobre unidade, Esse relacionamento que Jesus tinha com o Senhor, relacionamento que nós podemos viver hoje e que nos leva, Deus, a nos relacionar cada vez mais uns com os outros. Pai, ministra do Teu amor em nossas vidas, Nos perdoe, nos santifique, nos ajude, Deus, a ver as pessoas, que têm uma forma diferente, de ser, de pensar, e nos ajude a não ver isso como algo ruim, a não ver isso como algo errado. Nos ensina a saber conversar, a saber respeitar, a saber somar com essas pessoas. Deus, nós precisamos assim viver, nós precisamos aprender isso do Senhor e que o Senhor possa ministrar a sua igreja também nesse sentido. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Nos ajuda mesmo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo e que Ele continue a ministrar a sua vida. Tenha intimidade com Deus, converse com Ele e pare, ouça também, deixe Deus falar com você, em nome de Jesus. Amém.